E aí, pessoal, hoje a gente vai falar a respeito do pecado. Por que que o pecado de Adão e Eva até hoje afeta a gente? Por que que a gente sofre por conta desse pecado? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Para dar início, gente, eu gostaria de que vocês entendessem que Adão e Eva não são pessoas assim. Eles representam a humanidade, representam a criação, os primeiros, né? Os primeiros a ser criados. Então, Adão, a palavra Adão significa humanidade. E a palavra Eva significa a mãe dos viventes, ou então vida. Então, Deus, quando fez a mulher e deu ao homem, estava dando vida à humanidade. Interessante isso, né? Isso eu vou falar em outro vídeo aí, quando eu for falar a respeito da criação, da origem do homem e da mulher, eu vou falar mais sobre isso. Mas, por enquanto, eu quero que vocês compreendam que Adão e Eva são os primeiros, beleza? São os primeiros, a humanidade em geral. Então, como foi que o pecado chegou na terra, como foi que o pecado entrou na vida da humanidade, né? A Sagrada Escritura fala da serpente. A serpente era mala demais, gente. A serpente, ela era tão mala que ela foi logo procurar, logo quem? Foi procurar a mulher, porque ela sabia que se enganasse a mulher, ela enganou o homem, ia cair facinho, porque a mulher tem mais um jeitinho de conquistar e tal. E tudo que a mulher quisesse, o homem ia lá e ia fazer. Então, ela pegou logo a mulher e fez a cabeça da mulher, porque se ela fosse atrás do homem até hoje tinha homem correndo atrás de mulher, e amor, come aqui esse fruto aqui, tá? E nem ia conseguir, porque a mulher nem ia dar ouvido pro homem, não. Então, foi logo conquistar, isso é uma piada, viu? Foi logo conquistar a mulher. Aí comeram do fruto, gente, pelo amor de Deus. O fruto, gente, não é uma maçã. Não, tive que tirar essa maçã. Podia ser qualquer outra fruta. Podia ser uma manga, a serpente, aí chupa essa manga aqui, chupa essa manga. Mas não era. O fruto disso, do pecado, é a desobediência. Porque quando a serpente chegou, ela falou assim: ei, foi que Deus falou para vocês aí. Aí ela falou assim: a gente pode comer de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim. Gente, a árvore que estava no meio do jardim é a árvore da vida. A árvore que foi proibida é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi da árvore que eles comeram. Então, por que ela disse que estava no centro do jardim? Gente, porque o pecado, porque o desejo, a vontade, quando é tão grande na nossa vida, a gente não consegue enxergar mais nada em nossa volta. Então, Eva só enxergava aquele desejo dela, por isso que era o centro da vida dela. O pecado, quando está tão forte na vida da gente, acaba se tornando o centro. A gente não vê mais nada do lado do outro, a gente não vê mais a ação de Deus, a gente só vê aquilo que a gente quer. Então, é por isso que ela disse: é a árvore que está no centro ali, a gente não pode comer, mas não era. Beleza? Então, eles comeram, caíram, foram expulsos do jardim, por isso que até hoje a humanidade está em busca de ter novamente essa relação com Deus, essa intimidade com Deus. Por isso que as religiões aí, cada vez, né, vai surgindo religiões aí para ter novamente essa ligação, religação com o divino. Então eles pecaram e foram expulsos do jardim. Então, por que chegou até nós esse pecado cometido lá nas quebradas, lá antigamente? Então, gente, por quê? Porque nós também somos desobedientes, assim como os primeiros. Vixe, Claninha, isso nós somos desobedientes, a gente age também com desobediência com Deus, com aquilo que Ele quer de nós. Mas por que a gente diz que a gente já nasce com pecado? Aí está um dos conceitos do pecado original, é que nós somos solidários com uma humanidade pecadora. Vixe, Claninha, é por isso que a gente diz que a criancinha, o bebezinho, menino, já nasce com pecado. Como uma criançazinha já nasce com pecado? Não é que ela tenha o pecado. Gente, o pecado não é transmitido, porque as pessoas pensam que o pecado é transmitido pelo ato sexual. Não tem nada a ver com o ato sexual. Não tem nada a ver a respeito disso. Não está no DNA, não, o pecado original. Não existe, não vai transmitindo assim pelo... Não, vai porque nós somos solidários com a humanidade pecadora. Por isso que a gente diz que a criança tem pecado, porque ela já nasce numa sociedade pecadora, num contexto pecador, numa família pecadora. Por isso que ela se torna solidário com este pecado, e através do batismo ela é apagada, essa condição do pecado original. Mas a criança vai pecar quando crescer. O sacramento também da penitência, que é a confissão, também apaga pecado, mas depois a gente vai pecar de novo. Por isso que a gente acaba sendo solidário com esta humanidade, transmitindo este pecado. Uma sociedade corrupta, uma sociedade que só quer saber de guerra, cada um quer saber da sua vida, das suas coisas. Então a gente acaba entrando num contexto da humanidade pecadora. E em Jesus tudo isso é quebrado. Como diz, né,
um dos escritos de Paulo, quando ele fala que por um o pecado entrou no mundo, que é a desobediência lá do Adão e Eva, por isso que nós somos manchados por este pecado. Mas a obediência de outro, que é Cristo, Jesus, ele quebrou totalmente a ligação com o pecado. Então, através da atitude de Jesus, que foi obediente até a cruz, né, até a morte de cruz, o pecado foi abolido. Então, por que a gente ainda continua pecando? Porque a gente prefere fazer parte de uma figura de uma humanidade pecadora, que é de Adão, do que a figura de Jesus, que é um libertador que quebrou totalmente as correntes e a ligação do pecado. Por isso que a gente diz que ele nasceu sem pecado. Então, cada vez que a gente peca, a gente está dando continuidade àquele processo que fez Adão lá no início. E nós somos chamados a quebrar com este laço do pecado, seguindo a figura de Jesus. Gente, espero ter colaborado com vocês, ter falado aí o que vocês queriam escutar, mas senão a gente faz outro vídeo, ou então lá nos comentários, vai lá no comentário, diz, Claudinho, não entendi isso, então vai lá nos comentários no vídeo, coloca e a gente tenta falar a respeito mais sobre este pecado, beleza? Pois valeu, galera, dá um joinha aí no nosso vídeo, compartilhe e até a próxima. Fui!